logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só faz. Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós já estamos na lição de número 8, que diz a unidade do corpo de Cristo. Queridos internautas, professores, professoras, pessoas que me acompanham através desse canal, presbítero Ademar da Silva Santos. De coração quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado, feito também seus comentários, dando like, né? Isso ajuda bastante, eu agradeço de coração, muito obrigado. E queria dizer a você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, né? Não esqueça aí de fazer os compartilhamentos e assim, para que nós tenhamos maior número de visualização. Então, meus queridos, a Escola Bíblica Dominical é a escola para a formação de obreiros, né? Hoje eu vou falar a respeito dessa unidade do corpo de Cristo. E gostaria que vocês ficassem comigo até o final, pois no primeiro ponto vou estar ensinando acerca da unidade do corpo de Cristo, né? Vou falar um pouquinho de vida prática, abrangendo aí humildade, longanimidade, paciência e amor. No primeiro ponto, né? E eu vou falar de forma, né? De nós termos a forma para vivermos em conformidade, né? Então vou falar sobre isso, sobre como nós devemos tomarmos a forma para que nós possamos agradar ao Senhor. O segundo ponto, né, o segundo objetivo da lição, vou falar sobre as virtudes do cristão chamado por Deus. Vou falar também, você precisa entender o que é virtude, né? E eu vou estar explicando nesse segundo ponto o que é ser manso, né? Eu vou falar sobre aquele pleno controle, né? Controle de seus sentimentos, né? Que mansidão, né? Vou falar sobre isso. Mansidão, o que é mansidão? Poder sobre controle. E vou falar também, meus queridos, uma coisa que não é muito fácil, né? Cristãos não conseguem, muitos cristãos não conseguem, mas nós temos que conseguir viver isso. Nesse ponto eu vou falar sobre aguentar provocações, né? Aguentar com paciência provocações de pessoas, né? Então, vou estar falando sobre isso. No terceiro ponto, eu vou apresentar o fundamento da unidade do corpo de Cristo. Qual é esse fundamento? Fique comigo até esse terceiro ponto, para nós podermos estarmos aí discutindo juntos. Então, a unidade da igreja, eu vou estar mostrando para professores, internautas, professoras, que a unidade da igreja é essencial para a obra de Cristo. Falar também de tipos de fé nesse último tópico da lição. O texto áureo, ele diz o seguinte: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos capítulo 12, versículo 5. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nesta lição. A unidade do corpo de Cristo é dom de Deus, que se tornou possível pela cruz de Cristo e é efetivada pelo Espírito Santo. Introdução. Na segunda parte da epístola de Paulo aos Efésios, ele expõe como cada membro tem que ser para que a igreja cumpra a sua parte no plano e no propósito de Deus. Então nós vamos estar vendo nesta lição, queridos internautas, que Paulo aqui expondo aos Efésios, né? Ele vai mostrando, né? Como cada membro tem que ser para que a igreja cumpra sua parte no plano, no propósito de Deus. Então nós somos cooperadores de Cristo. Então, meus queridos, antes de tudo, quero mandar um grande abraço aqui
para os internautas, né, meu querido Vini Galiano. Ele fala que devemos ficar de olho em Israel, pois ele é o relógio do mundo. E os ponteiros, ele fala assim, os ponteiros já começaram a correr. Jesus está voltando, vamos salvar nossas vidas. Josué Salles, Deus abençoe, presbítero Ademar, sou aqui da Assembleia de Deus em Santa Gertrude, São Paulo. Ele fala lições maravilhosas. Evangelista Márcio Rosa Camargo. Ele diz: a paz do Senhor, estou sempre aprendendo aqui. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Ele é de Goiás, estado do Goiás, Brasil. Anisomar Barroso, Pai do Senhor, muito bom, palavras edificantes. Grande abraço. Obrigado, Anisomar. Antônio Carneiro Filho, presbítero Ademar, a paz do Senhor Jesus. Tenho que reconhecer que vosso pastor presidente é de fato um homem de Deus, porque a doutrina que o Senhor prega, se fosse outro pastor presidente, o Senhor já estaria fora do ar. Por isso que oro sempre por vosso ministério. Pregue mesmo, irmão. Pregue em tempo e fora do tempo. Querido irmão Antônio Carneiro, você parece até estar vendo a situação que passamos. Não é fácil quando você quer que as coisas sejam feitas da forma que agrada a Deus. Eu tenho passado nesses últimos dias por problema seríssimo, por pregar a união, a conciliação, né? Aqui na nossa cidade nós temos uma família que estão em pé de guerra, né? E eu fui aconselhar essa família a se perdoarem, e por isso estou pagando um alto preço. Mas sofra como bom soldado de Cristo. Muito se pudesse, por exemplo, às vezes, se o pastor presidente se pudesse tirar você do ar mesmo. Mas nós temos que servir a Deus e amar. Eu amo o meu pastor, amo os pastores, mas às vezes temos que falar a verdade. Porque pastor também precisa fazer parte do arrebatamento da igreja. Então nós precisamos estar atentos. Ismael Alves de Souza, parabéns, presbítero Ademar, por sua belíssima exposição da lição de Escola Bíblica Dominical. Obrigado, Ismael. Deus te abençoe. Laurita Pereira, obrigado, professor, por mais uma aula. Eu que agradeço vocês de assistirem. Noemi Bias, né? Ela é a nossa missionária em Canaã do Norte, Mato Grosso. Ela fala: estou gostando muito. Marcelo Honorato, ele disse: a paz do Senhor, presbítero Ademar, quero aqui te parabenizar pelo grande ensinador que o Senhor é. Não perdo nenhuma aula, pois é aqui que aprendemos a palavra de Deus. Que Deus venha te abençoar grandemente a sua vida em nome de Jesus Cristo. Eles são de Alto Alegre, município de Alto Paraíso, né? Estado de Rondônia. Agradeço de coração a todos vocês, meus queridos irmãos, e eu peço que vocês continuem orando por mim. Como quase profetizou o nosso irmão Antônio Carneiro, eu passo por essa dificuldade, irmão Antônio. Mas eu mesmo, às vezes, quando sou caluniado, eu oro a Deus para que Deus abençoe aquelas pessoas que caluniam, quando eu fico sabendo, né? E eu procuro amá-las mais ainda, porque às vezes as pessoas não conseguem entender o porquê Jesus te ama. Tem um hino na nossa árvore assim: ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Então aqueles que me ajudam em oração, aqueles que tentam me tirar do ar, irmão Antônio, eu oro por eles, para que Deus abençoe, né? E se realmente eu estiver atrapalhando, que seja tirado do ar mesmo. Eu quero ser bênção. De repente a gente pensa que está fazendo a coisa certa e possa ser que não esteja. E eu digo ao Senhor: Senhor,
eu quero ser bênção. Estou pronto a perder qualquer coisa por amor a Cristo. Quero levar a vida desta forma. Quero que o Senhor me dê graça. Porque na vida, meus queridos, para servir ao Senhor, nós temos que perder alguma coisa. Tem que perder o orgulho. Perda tudo que você que engrandece a você mesmo. A partir de você, do teu orgulho, deixa os outros ver a luz de Cristo brilhar em você. Deixa os outros te elogiar, não se autoelogia. Saiba agradecer aqueles que te elogiam, porque eles se jogam para cima assim. Agradeça a eles, né? Mas envie toda a glória para Deus. O ponto 1 diz assim: andando de acordo com a vocação. Nos primeiros 3 capítulos, o assunto tratado foi o aspecto doutrinário. Paulo doutrinando aquela igreja de Éfeso. Prática, viver como verdadeiros cristãos. Então nós vamos viver de acordo com a vocação que nós recebemos. Mas que vocação é essa, pastor? Não foi chamado para isso, só porque não é nada disso que eu estou falando. A vocação que recebemos de Cristo, ela tem 4 parâmetros: humildade, longanimidade, paciência e amor. Essa prática que o comentador da lição está dizendo, queridos professores, professoras, que nós precisamos viver. Essa vocação que nós recebemos, a vocação da humildade, da longanimidade, da paciência e amor. Meus queridos, servir ao Senhor, a vocação que nós fomos chamados foi para isso. Um preço é caro. Às vezes a pessoa se confunde. Minha vocação é pregar o Evangelho. Minha vocação é isso. Não, meus queridos, a vocação que nós recebemos, primeira coisa, o primeiro passo para nós anunciar as grandezas de Deus é humildade, ser longânimo, ser paciente e amar. Se talvez você não sabe verdadeiramente o que é amor. Leia o que Paulo disse, o que é amor. Ele disse: olha, se eu entregar meu corpo para ser queimado e tal, e ele vai falando, isso ainda não é amor, cuidado. Então, meus queridos, nós devemos dar exemplos, tanto como cristãos, como servos dedicados e como mensageiros eficazes, que não só pelo pregar convence, mas pela maneira exemplar, pela praticidade, pela prática da vocação que aprendemos de Cristo. Então, nós precisamos viver em conformidade. Quer dizer, tomemos a forma de Cristo. Para vivermos conforme a Cristo, nós precisamos tomar esta forma e nos revestirmos desses parâmetros, desse requisito que eu acabei de dizer para vocês: humildade, longanimidade, paciência e amor. Essas características, as marcas de um cristão verdadeiro. Isso é a marca de uma liderança. Essa é a marca de um pastor. Essa deve ser a forma. Quer dizer, andar em conformidade, quer dizer, tomar a forma de servo. Servir ao Senhor com alegria, mas servir conforme o seu mestre, que foi humilde, longânimo, paciente e amoroso. Então, aquele que nós devemos dar exemplo. Nós devemos viver isso. 1.2 diz: andando de acordo com a vocação. Olha, meus queridos, agora eu falei para vocês o que é vocação dentro do assunto que estamos estudando nessa lição. Queridos professores, professoras que pegam a minha aula para servir de base aí na sua cidade, na sua sala de aula, explique que nós estamos falando de uma vocação
é aprendida em Cristo, uma vocação que são os requisitos que eu estou repetindo a cada momento. Eu estou falando. Ser paciente, ser longânimo. Viver a praticidade do Evangelho. O 1.2 assim, andando de acordo com a vocação. Quando uma pessoa ingressa em uma sociedade ou fraternidade, ela tem que cumprir determinadas obrigações e viver de acordo com as regras. Não dá para você ser membro de uma entidade, de uma sociedade e não cumprir as regras. Porque caso você não cumpra as regras, você frustra os fins da sociedade e traz descrédito ao nome daquela entidade que você está participando. Então, diante disso, qual seria a vocação da igreja? Eu digo a vocação do corpo de Cristo. Qual seria essa vocação? A vocação é tornar visível Cristo invisível que habita em nós. Mas como? Através de uma vida de transformação e testemunho. Quer dizer, nós ao aceitar Cristo, nós nos transformamos, estamos em outra forma. Agora, a nossa forma é moldada em Cristo. 1.3 diz, andando de maneira digna. A igreja é o cumprimento de Cristo. Então, meus queridos, o que a igreja representa? Você sabe o que é isso, queridos professores e professoras? Passe para os seus alunos, nós como igreja, os alunos como igreja, o que nós representamos? Nós representamos o corpo de Cristo, suas mãos, seus pés, sua voz para levar seu propósito a cumprir-se neste mundo. Então jamais, queridos, nós poderemos ensinar a outra pessoa aquilo que desconhecemos, ou transmitir o que não possuímos. É por isso que nós precisamos, meus queridos, tomar a forma, viver a praticidade do Evangelho, para que realmente as pessoas, ao ouvir, elas olhem para a praticidade de vida em Cristo que vivemos, e possam ver que nós possuímos as características de Cristo. Então, antes que possamos levar a outros o amor de Cristo, devemos nós viver este amor, devemos nós viver esta paciência e esta humildade. O ponto 2 diz assim, virtudes produzidas pelo Espírito Santo. Paulo destaca agora as virtudes que são indispensáveis ao nosso chamado. Ah, meus queridos professores, professoras, alunos, virtudes é as nossas qualidades, é aquilo que sobressai para a glória de Deus. Então isso faz com que muitas pessoas queiram nos ouvir e estar perto de nós. Então essas virtudes são produzidas pelo Espírito Santo e deve ser cultivada a fim de que tenhamos êxitos em nossa caminhada, em nossa jornada rumo ao céu, levando outros para Cristo. 2:1, mansidão e humildade. Ser manso é você ter o poder de vingar-se do outro e não fazer. Ou seja, é ter pleno controle de seus sentimentos. Nesse mundo conturbado que vivemos. Então muitas pessoas perderam e não entendem o que é ser manso em Cristo. Ser manso é quando a pessoa me faz um mal e eu tenho a oportunidade de retribuir o mesmo mal que ela me fez. Mas eu não o faço. Eu tenho pleno controle sobre os meus sentimentos, porque eu sou dominado e sou guiado pelo Espírito Santo. Então, os guiados pelo Espírito Santo, eles não agem conforme o mundo.
Nós vemos pessoas e mais pessoas que se dizem crentes, até de alta patente, que quando vai conversar com você, mostra que eles não têm controle emocional, que eles não sabem perdoar e que não são guiados pelo Espírito. Então, meus queridos, a mansidão é a maneira afável e gentil com que tratamos as outras pessoas, com que tratamos o nosso semelhante. A pessoa não pode ter medo de você, professor, não pode ter medo de você, pastor, porque senão você não representa e vai mostrar que você não aprendeu de Cristo, que diz: aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. Então, meus queridos, essas são as características daqueles que lideram o povo de Deus. Essas são as características que devem estar entranhadas, estar dentro dos ministros do Evangelho e dos professores de escola dominical e de todos aqueles que professam ter Cristo como Salvador. Então a mansidão é o fruto do Espírito Santo, é a virtude que nos ajuda a agir com brandura em tempos fáceis, não em tempos difíceis. Quando alguém está nos atacando, você tem uma palavra branda. Isso é servir ao Senhor. Ser manso não é ser fraco. Ser manso é trazer o poder sobre controle. Mesmo quando as pessoas te ameaçam, você sabe aqui controlar de maneira que você não devolve com a mesma moeda. A humildade, ela pode também ser definida como a completa ausência de orgulho. Meus queridos, eu estou falando de vocação dentro do assunto da lição. Mansidão, e agora falo de humildade. Você tem que entender, mansidão é o poder sobre controle. Quer dizer, você controla as suas palavras. A humildade, para quem tem essa vocação de viver a humildade, ela é definida como a completa ausência de orgulho. Por que você está se orgulhando? Por que você está orgulhoso? Então, meus queridos, humildade é ter uma estimativa justa de si mesmo, sem orgulho, arrogância, em relação a outros irmãos. Então, meus queridos, a humildade faz com que você estime os outros de igual valor e direito diante de Deus. O 2.2 diz assim: longanimidade e paciência. Está vendo que nós estamos acompanhando, trazendo as vocações dentro do assunto. Longanimidade de longo ânimo é a atitude de tolerar o desconforto e nunca revidar. Como agredimos pessoas. Quando alguém faz com que nós saímos do nosso conforto, ou seja, espiritual, ou seja, qualquer, e que a pessoa nos tira do lugar de conforto. Nós o agredimos e nós o provocamos. Então, meus queridos, nós não somos longânimos, porque para ser longânimo nós precisamos ter a atitude de tolerar o desconforto, sem revidar. Então, meus queridos, nós precisamos aguentar com paciência pessoas provocadoras. Quantas vezes somos provocados e quem sabe o diabo está usando aquele próprio que se diz irmão para tirar você do sério. Mas você é que aguenta firme, porque você é longânimo e você é paciente. E você aguenta com paciência ser provocado sem revidar. Então a paciência é a capacidade de suportar o desconforto sem ser incomodado. É saber se conter. É uma atitude de benevolência amorosa para com os demais. Porque nós precisamos suportar a fraqueza dos fracos, para que nós possamos de algum modo ganhar eles para viverem para Deus. Ser paciente, mas o que é isso? É ter a capacidade de suportar sem contradição.
os vários inconvenientes ou testes que surgem em nosso relacionamento com os outros, ou seja, na vida conjugal, seja no trabalho, seja na igreja. O 2.3 diz assim: a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade espiritual aqui indicada é um pré-requisito indispensável para promover a saúde e a felicidade da igreja, para adiantar a causa das missões e para alcançar a vitória sobre Satanás e seus aliados. Nós precisamos lutar contra essas potestades. O 3 diz assim: as bases da unidade do corpo de Cristo. A unidade da igreja está fundamentada na ação das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Paulo ensinando aos Efésios no capítulo 4, versículo 4 a 6. Não há divisão no Deus Trino. Junta as 3 pessoas, elas produzem a unidade de todos os cristãos. O 3:1 diz assim: um só corpo e um só Espírito. O corpo único do qual Paulo se refere aqui é certamente a igreja. Ele está falando da igreja de Cristo. Ele está falando de um só corpo, um só Espírito. Devemos estar pensando a mesma coisa com respeito ao reino de Deus. Então a igreja está mostrando, meus queridos, um só corpo. O que ele quer dizer? A igreja é composta de pessoas que vieram de vários segmentos, composta de judeus e gentios. E a sua unidade é devida ao único Espírito Santo que habita nele e que o anima. Então, o povo de Deus é a família única no céu e na terra. Então, da mesma forma que o corpo humano é impulsionado pelo Espírito humano, o corpo de Cristo, a igreja, vive impulsionada pelo Espírito Santo. Quer dizer, da mesma forma que o nosso corpo é impulsionado ao trabalho e a tantas e tantas coisas, o nosso corpo humano, o nosso corpo em Cristo, quando formamos a igreja, é um corpo de Cristo. Então nós vivemos impulsionados pelo poder da glória de Deus. O 3.2 diz assim: uma só esperança e um só Senhor. O apóstolo se refere à esperança para a qual fomos chamados, unidos em um corpo e um espírito. Então, meus queridos professores, professoras, internautas, ministros do Evangelho e pessoas que me assistem, Jesus Cristo, ele é a cabeça e o corpo é a igreja. Então a igreja é o corpo de Cristo. E se esse corpo de Cristo não tiver unidade, então ele não pode funcionar bem. Mas quando o corpo, porque o corpo sem unidade é mesmo coordenada, os membros não funcionam bem. Pois um depende do outro e todos dependem da cabeça. Então quando a igreja não vai bem é porque algo está errado, porque a igreja ela tem que estar em unidade. Depende da unidade da igreja e da cabeça que é Cristo. Então a unidade da igreja é essencial para a obra de Cristo. Não pode se pregar o reino de Deus de maneira dividida. Então o 3.3 diz assim: uma só fé, um só Deus Pai de todos. A Bíblia destaca vários tipos de fé. Fé para a salvação, fé como fruto, fé como dom de Deus. Então nós precisamos estar certo que nós precisamos viver a vocação da humildade, da mansidão, da longanimidade e da paciência e do amor.
para que possamos servir realmente a Jesus Cristo. Concluindo, Deus nos chamou para viver com Ele um relacionamento íntimo, onde o Espírito Santo é o principal agente da unidade. Então, meus queridos, cabe a nós a obediência aos requisitos que a unidade do Espírito exige e que vivamos realmente como verdadeiros filhos de Deus. Convido vocês para a lição de número 9, onde eu vou estar falando sobre os dons de Cristo para a unidade do corpo. Gostaria que você estivesse comigo na próxima aula. E até lá, na paz do Senhor. Amém.